Já falamos que as receitas sem glúten e sem leite são diferentes. E aí, uma das maiores dificuldades de quem faz ou começa a fazer as receitas sem glúten e sem leite está no ponto da massa. Acertar o ponto certo da massa. Por que que tem muita dificuldade? Porque a gente trabalha com farinhas diferentes. Farinhas que têm diferentes níveis de diferentes níveis de absorção de líquidos. Diferentes capacidades de retenção de líquidos. E isso interfere no ponto da massa. Vocês precisam ter em mente o quê? Lá com farinha de trigo, a massa era mais consistente, certo? O pão dava para sovar na bancada, ele nem grudava, passava no cilindro, fazia o pão tranquilo, não tinha problema, não grudava. Se a gente fizer a nossa massa sem glúten nessa consistência, para pães, nessa consistência do pão com glúten, você não vai conseguir cortar o seu pão sem glúten. Por quê? Porque ele vai ficar duro, porque ele vai ficar seco. As nossas receitas são diferentes, nossos ingredientes são diferentes. E os nossos ingredientes absorvem mais líquido do que a farinha de trigo. Por isso, depois que você conhecê-los lá no primeiro passo, você vai vir para a prática aqui no terceiro passo. E você vai observar isso. Porque o ponto da massa modifica. Para cada tipo de receita, a gente precisa de um ponto diferente, concorda? Um pão de forma tem um ponto de massa diferente de um pão de hambúrguer. Por quê? Porque o pão de hambúrguer tem que modelar. Ele tem que se manter no formato. Que é diferente de um pão francês. Cada tipo de receita vai requerer uma hidratação diferente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Cada tipo de farinha vai requerer uma hidratação diferente. Falamos da farinha de aveia, alta retenção de líquidos. Então, quando eu comparo farinha de aveia com farinha de arroz branco, eu tenho uma diferença muito grande de quantidade de líquidos que eu preciso colocar dentro da minha massa para que eu tenha um resultado final macio e úmido. A quantidade muda. O ponto da massa de um pão de forma, ele geralmente vai ser o mesmo. Só que a quantidade de líquido muda a partir dos tipos e combinações de farinhas que você coloca dentro da massa. Como é que você vai saber o ponto certo? Conhecendo as farinhas e praticando. Nada substitui o conhecimento com a prática. Tem que ser as duas coisas juntas. Não adianta você só conhecer as farinhas se você não pratica. Você tem que colocar na prática para você ver, sentir a massa. Você tem que sentir a massa. Não adianta você praticar sem conhecer as farinhas. Você sabia que dependendo do lote da farinha, ela absorve mais ou menos água? Dependendo da marca, já tem essa diferença. Mas mesmo dentro da mesma marca, dependendo do lote, ou seja, da matéria-prima usada, se foi colhido o arroz em julho ou se foi colhido em dezembro, eu tenho capacidades diferentes de retenção de umidade dentro da mesma marca. Por isso é extremamente importante que você coloque essa parte teórica de conhecimento junto com a prática. Com o tempo, você vai perceber que é simples. Que você não vai precisar nem pesar a quantidade de líquido adicionado à sua receita, porque você vai sentir simplesmente isso. Você sente quando a sua massa está no ponto ou não. Eu não peso mais o líquido. Eu vou adicionando, porque eu sei quando a minha massa chega ao ponto de hidratação correto. Eu sei quando eu preciso colocar mais ou menos água.